do Senhor, louvando o nome do nosso Deus. E o Senhor, quando a gente vem na casa dele, ele nos enche da alegria dele. Não importa como foi o nosso dia, mas quando entramos neste lugar com a motivação de adorar ao Senhor, ele enche a nossa vida e todo aquele cansaço sai, não é verdade? Toda aquela tristeza vai embora, porque somos cheios da presença de Deus, da alegria do Senhor. E você que está aqui nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor venha te abençoar essa noite, que o Senhor venha estar te enchendo da alegria dele e que você possa estar sendo renovado essa noite, que o seu lar esteja sendo renovado pela presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar adorando o Senhor. Que bom ter você aqui. Vamos dizer para o Senhor reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ser, sobre o nosso viver, sobre o nosso pensar. Com alegria, Senhor, vamos adorar o Senhor, dizer: Tu és o motivo da minha canção, Tu és o motivo da minha vida, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Venha sobre o meu ser, venha sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o dono da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Essa vida, essa glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Venha sobre o meu ser, venha sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Essa vida, essa glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Aleluia! Tu és digno de glória, Senhor, e de louvor. Cordeiro bendito Tu és, Senhor, Tu és. Oh Deus, ninguém se compara ao Senhor. Seja engrandecido, Senhor Jesus, Deus da nossa vida, motivo da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é, Senhor. Não existe outro além do Senhor. Não existe ninguém que pode nos dar a vida eterna, a alegria da salvação. Não existe
podemos entregar a maior e melhor adoração. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Deus, na nossa vida. Você pode levantar as suas mãos e engrandecer o Deus que te ama profundamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de pararmos no meio da semana para estarmos reunidos com o povo de Deus, juntos adorarmos o Teu nome, agradecemos a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela nossa equipe de louvor, pelos talentos que Deus tem dado a cada membro de nossa igreja, pelo privilégio de podermos, mesmo em meio a uma pandemia, estarmos com os nossos cultos, ter você aqui. Louvo a Deus também pela sua vida, você que não pode estar conosco, mas que através das redes sociais, aí da sua casa, está também acompanhando este culto, eu sei, adorando a Deus, conectados no mesmo Espírito, para juntos prestarmos esse culto de adoração, de louvor ao nosso Criador. Palavra que quero compartilhar ao coração dos irmãos nesta noite está baseada no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia nesse texto da Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo de número 3. Nós estamos compartilhando com os irmãos uma série de mensagens que tem como tema como viver com sabedoria. E a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vemos nestes primeiros versículos alguns princípios que foram escritos pelo rei Salomão, o rei mais sábio que já houve na história de Israel. E nós estamos a cada culto compartilhando com os irmãos alguns princípios que estão por trás destas palavras. E hoje à noite eu quero dar continuidade à nossa reflexão a partir do versículo de número 4. Mas antes quero ler também todo o texto, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Assim diz a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Ao olharmos para este texto da palavra de Deus, nós percebemos, queridos, que Salomão, ele está fazendo uma breve reflexão sobre o tempo da nossa existência. E ele já não é mais um jovem, mas
mas Salomão está avançado na sua idade. Por isso, ele pode falar com muita propriedade de um homem que está com seus cabelos brancos, um rei que viveu várias fases da sua vida, e um rei que pôde experimentar muitas coisas. E a grande estratégia, a grande ambição de Salomão sempre foi encontrar o sentido da vida. Por isso que o livro de Eclesiastes é como se nós tivéssemos uma síntese, um resumo daquilo que Salomão escreveu a partir de pensar qual é o propósito da existência. O que é a vida? Esta era a pergunta que estava na mente de Salomão quando ele começou a escrever o texto de Eclesiastes. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, um dos princípios de interpretação de qualquer texto da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, nós não podemos ler um texto da palavra de Deus, um capítulo ou até mesmo um versículo, e extrair deles ensinos sem levar em consideração o ensino total da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar em sintonia, em harmonia. Por isso, todas as vezes que nós estivermos lendo a Bíblia, a pergunta que devemos fazer sobre cada texto e sobre cada versículo é o que diz a palavra de Deus, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo número 4. Já compartilhamos com a igreja 3 princípios de sabedoria extraídos deste versículo, e hoje à noite eu quero compartilhar um 4º princípio à luz desse texto da palavra de Deus. No versículo 4, Salomão diz assim: há um tempo de chorar e um tempo de rir, um tempo de prantear e um tempo de saltar de alegria. Isso me faz pensar, queridos, naquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 15, falou àqueles irmãos. Paulo, nesse texto, nos revela um princípio que nos ajuda a interpretar este versículo da palavra de Deus. Porque Salomão está dizendo que há momentos na nossa vida pelos quais nós devemos sorrir, pelos quais nós devemos festejar. Há momentos nas nossas vidas que é momento de celebração, de alegria, de gozo, de louvor na presença de Deus. Mas há momentos também de choro, há momentos de tristeza, de angústia, aonde a dor e a perda batem na nossa porta e nós não temos talvez disposição para sorrir, e as lágrimas começam a brotar nos nossos olhos, e a gente se torna emotivo, e a gente fica sensível, porque somos humanos, somos frágeis e somos pobres. Então Salomão, ele está descrevendo aquilo que é natural na nossa vida. Todos nós, queridos, passamos por momentos altos e por momentos baixos. Todos nós experimentamos estes 2 sentimentos que são básicos na existência de todos os seres humanos, independente da sua religião, independente da sua nacionalidade, independente das suas crenças. Todos nós, queridos, passamos por momentos tristes e passamos por momentos alegres nas nossas vidas. Mas Paulo,
em Romanos 12, versículo 15, ele vai mais a fundo. Inspirado nesta mesma verdade, Paulo diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres e devemos também chorar com aqueles que estão chorando. Ou seja, aqui nós vemos, queridos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não basta nos focarmos nos nossos próprios sentimentos de alegria ou de tristeza, porque em Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo nos leva a uma outra dimensão, que eu diria que é a dimensão da vida cristã, a dimensão que nos faz não olhar apenas para o nosso umbigo, mas também olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e sentir a dor, e sentir a angústia que essas pessoas estão sentindo. Por isso, o quarto ponto que quero compartilhar com os irmãos, à luz desse texto da palavra de Deus, é que só vive com sabedoria aquele ou aquela que não se concentra apenas nos seus sentimentos pessoais. Viver com sabedoria, meus irmãos, em outras palavras, é nos abrirmos para os sentimentos dos outros, é nós deixarmos um pouco os sentimentos particulares e individuais para nos focarmos naqueles que estão próximos ou diante de nós. Esse é o grande desafio de uma pessoa que quer viver debaixo do espírito de sabedoria, vencer o egoísmo, vencer esse instinto primitivo que todos nós nascemos com ele, de preocupar apenas com a nossa fome, de preocupar apenas com a nossa necessidade, de preocupar apenas com o nosso dinheiro, com a nossa casa, com a nossa família, de nos preocupar apenas com os nossos sonhos, com os nossos ideais. A essência da mensagem cristã, queridos, é abrirmos o nosso coração para também vivermos os sentimentos e as emoções dos outros. Não estou dizendo que você deve se anular. Não estou dizendo que você não deve olhar para dentro de si e identificar quais são os seus sentimentos de alegria ou de tristeza. O que estou dizendo, queridos, é que nós precisamos compartilhar o nosso coração. Precisamos compartilhar os nossos sentimentos com aqueles que se alegram e também com aqueles que sofrem. Em outras palavras, a alegria dos nossos irmãos devem ser também as nossas alegrias. As celebrações daqueles que estão próximos de nós, as conquistas, devem ser também nossas conquistas. E as tristezas daqueles que estão próximos e que caminham conosco, na mesma família, na mesma igreja, na mesma cidade, no mesmo país, devem ser também as nossas tristezas. Aquele que não sorri e não chora com o outro, ele vai se distanciando emocionalmente das pessoas. Esse é o grande problema, meus irmãos, de tentarmos viver uma vida focada apenas nos nossos sentimentos. Quanto mais a gente faz isso, mais longe emocionalmente a gente fica das pessoas, até nos encontrarmos numa posição de individualismo e de solidão. Podemos estar com muitas pessoas do nosso lado, podemos estar vivendo talvez no meio de uma multidão, mas se nós não nos sensibilizarmos, se o nosso coração não estiver conectado à vida do outro, nós seremos pessoas que viverão debaixo de um espírito de solidão. A palavra de Deus nos mostra
que Deus nos criou para vivermos em sociedade. A Bíblia diz, queridos, que Deus, quando criou Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E então Deus cria para Adão uma companheira, Eva, que seria a sua esposa. E uma das ordens que Deus dá a Adão e Eva é para que eles crescessem e se multiplicassem, para que eles tivessem filhos, e para que eles construíssem sociedade, para que eles pudessem sair da posição do individualismo e pudessem viver na condição de interdependência. Esta interdependência está no nosso DNA emocional. Por isso, queridos, que a grande tentação de Satanás contra o primeiro casal foi primeiro separar Eva de Adão, fazer com que Eva ficasse sozinha e que Eva pudesse decidir sem consultar o seu esposo. Todas as vezes, queridos, que nós tentamos viver uma vida sozinhos, nós estamos fadados ao fracasso. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E um dos aspectos dessa imagem de Deus que está em nós é que Deus é um Deus plural. A Bíblia nos revela um Deus que é um Deus trino, um Deus que se manifesta em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por isso, queridos, que quando Deus vai fazer o homem, Ele diz na terceira pessoa do plural: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali Deus está se comunicando com a Trindade, e Ele está dizendo que o homem, ele seria criado neste mesmo espírito, ou seja, um ser relacional, um ser que precisa do outro, um ser que não foi criado para viver sozinho. Talvez a pergunta que se levanta diante de nós é: por que devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, e por que devemos chorar com aqueles que estão chorando? Primeiro, porque somos seres emocionais. A Bíblia diz, queridos, que Deus nos criou para sentirmos emoções. Deus nos criou para sorrir, e Deus nos criou também para chorar. Deus nos criou para se alegrar, para entrar no estado de júbilo, de celebração. Mas Deus também nos criou para sentirmos emoções de tristeza, de angústia. E isso nós vemos na vida do próprio Jesus, que teve momento de festa, de celebração, mas teve também momento de choro, de tristeza na presença de Deus. Como, por exemplo, quando ele chora a morte de Lázaro. Como, por exemplo, quando ele está no Getsemane, e a Bíblia diz que naquele jardim do Getsemane, Jesus, ele clama a Deus num momento de angústia tão profunda. E ele mesmo disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Deus nos criou, queridos, para manifestarmos as nossas emoções, tanto por palavras como também pelo corpo. E quando nós não demonstramos esta emoção, nós estamos andando na contramão daquilo que Deus colocou em cada um de nós. Há uma enfermidade, ou melhor, um transtorno psicológico chamado de alexitimia. E esse transtorno psicológico, ele faz com que as pessoas percam a capacidade de sentir emoções e também de interpretarem as emoções dos outros. Então, se você não sofre desta enfermidade, e de fato são poucos que as têm, se você é uma pessoa normal,
na sua psique, na sua condição emocional, todos nós sentimos emoções. E todas as vezes que nós não expressamos estas emoções, nós transferimos estas mensagens para o nosso corpo. Por isso que muitas pessoas estão com depressão. Por isso que muitas pessoas estão enfrentando a chamada síndrome do pânico, crises de ansiedade, ataque cardíaco, insônia e tantas outras enfermidades da alma, que são fruto de pessoas que não compartilham dos seus sentimentos. Por isso, queridos, se nós estivermos em condições normais, todos nós tendemos a identificar-nos com as emoções de quem nós amamos. Aliás, até mesmo as pessoas as quais não conhecemos. Quando nós olhamos a dor do outro, a nossa tendência é se emocionar. Por isso, talvez você chore quando assiste um filme. Por isso, talvez você sente vontade de ajudar alguém que você encontra numa esquina pedindo ajuda. Por isso que talvez você sente vontade de cooperar com uma obra missionária quando você vê o testemunho de um obreiro, de um evangelista que está no campo. É essa capacidade que Deus te deu de se colocar no lugar do outro e sentir as emoções que o outro está sentindo. Segundo lugar, por que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram? Porque a fé cristã é baseada na partilha. Este é o princípio bíblico que resume todo o nosso relacionamento como igreja. A Bíblia diz, queridos, que Deus compartilhou conosco o seu Filho. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. A mensagem, queridos, do Evangelho, ela está carregada da expressão uns aos outros. Ou seja, não é possível vivermos a fé cristã sozinhos. Por isso que esse movimento que tem crescido no Brasil, esse movimento chamado de desigrejados, pessoas que pensam que podem servir a Deus sem fazerem parte de uma igreja, é um movimento antibíblico. É um movimento, queridos, que não tem base no ensino da palavra de Deus. Todos nós precisamos crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, nós precisamos estar rodeados de pessoas. E nós precisamos ser bênção na vida dos outros. E precisamos deixar que os outros também sejam bênçãos nas nossas vidas. Você não veja. Trouxe aqui alguns textos da palavra de Deus, onde nós contemplamos a expressão uns aos outros. O primeiro deles, a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. João capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E esta palavra suportar, ela traz a ideia de sermos suporte, ou seja, de sermos um esteio na vida do outro, de ajudarmos o outro quando ele precisa da nossa cooperação. Não é apenas suportar no sentido de tolerar, aguentar, mas suportar no sentido de se colocar ao lado, assim como uma muleta é um suporte para aquele que está com a sua perna quebrada.
O sentido desta palavra é o mesmo. É nós nos colocarmos daqueles que precisam do nosso auxílio. É sermos um ombro amigo e ajudarmos o outro a crescer na caminhada cristã. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis curados. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, queridos, que nós também devemos exortar e edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A Bíblia diz que nós devemos também consolar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tantos outros textos, queridos, nós poderíamos citar, onde aparece essa expressão, uns aos outros. Apenas mais dois textos. Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Não devemos carregar mágoas no nosso coração que nos impeça de caminhar juntos. Efésios 4, 32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos receber uns aos outros. Romanos 15, versículo 7: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém, queridos? O que nós podemos entender? O que nós podemos concluir a partir desses textos da palavra de Deus? Aonde a expressão uns aos outros aparece de uma maneira tão significativa. A conclusão básica, queridos, é que a vida cristã, ela deve ser vivida a partir da partilha, a partir da comunhão. Nós não podemos crescer na fé e não podemos viver debaixo do espírito de sabedoria se nós criarmos um campo chamado campo do individualismo. Se a nossa vida não se abrir para sentir as emoções do outro. Por isso, eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem, respondendo mais duas perguntas. A primeira é: quem se alegra com o outro? Quem é a pessoa que tem a capacidade de sorrir com aquele que está sorrindo, de fazer festa com aquele que está festejando? Quem é que tem a capacidade, meus irmãos, de vibrar com aquele que conquistou algo importante na sua vida? Não são todas as pessoas que têm a capacidade de se alegrar com aqueles que estão alegres. Aliás, na nossa geração, se formos sinceros, nós iremos perceber que são poucas as pessoas que têm de fato a capacidade de se alegrar com sinceridade com aqueles que estão alegres. Em primeiro lugar, nós vemos que quem se alegra com o outro é aquele ou aquela que não vive dominado por um espírito de competição, aquele que não olha a vida como um atleta dentro de um ringue ou dentro de um campo onde ele vai iniciar uma partida de futebol, e o melhor é aquele que vence, aonde um tem a finalidade de ser melhor do que o outro, de derrotar o outro, de vencer o outro. Todos aqueles, queridos, que vivem debaixo desse espírito de competição, eles jamais poderão se alegrar com a alegria do outro.
Por isso que Brandon Russell, ele disse que a raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito da competição está a principal fonte da felicidade. Você entendeu? O que esse escritor está dizendo é que algumas pessoas insistem demasiadamente na competição, e elas acham que serão pessoas felizes quando elas estiverem no primeiro lugar do pódio, quando elas forem o melhor em tudo. E essas pessoas, queridos, elas perdem a capacidade de se alegrar com a conquista do outro. Não estou dizendo que você não deve procurar ser o melhor na área em que você exerce. Aliás, queridos, todos nós precisamos buscar o espírito de excelência naquilo que nós fazemos, dar o nosso melhor, como pais, como mães, como profissionais, como pastores. Todos nós, queridos, precisamos nos esmerar e nos dedicar para exercermos os nossos dons, os nossos talentos, mas não precisamos e não devemos querer superar as outras pessoas. Sabe quem você precisa superar? Sabe com quem você deve competir? Com você mesmo. É verdade. Se queremos viver uma vida acima da mediocridade, nós temos que superar a nossa marca. Nós temos que desejar, que querer ser melhor hoje do que nós somos ontem. O nosso olhar não deve estar na vida do próximo. Não devemos querer e ambicionar ultrapassar outras pessoas. Devemos ultrapassar os nossos limites. Devemos ultrapassar aquilo que nós colocamos sobre algo que já está certo, está correto sobre a nossa vida. Isso sim nós devemos fazer. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: na medida ao qual nós chegamos, nós não retrocedemos e olhamos para o alvo da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Aquele que vive dominado pelo espírito de competição, ele jamais vai se alegrar com a alegria do outro. Isso me faz pensar, queridos, no exemplo de Caim e de Abel. Meus irmãos, por que Caim não se alegrou com Abel? Os dois eram irmãos de sangue, e a Bíblia diz que Abel dedicou um sacrifício a Deus, e aquele sacrifício foi aceitável. E ao invés de Caim, que era irmão de Abel, se alegrar e celebrar, porque o seu irmão foi aceitável diante de Deus, não. A Bíblia diz que Caim teve inveja de Abel, e por isso ele matou o seu irmão. A Bíblia fala também do rei Saul, que não se alegrava com as conquistas de Davi. Davi estava debaixo da autoridade de Saul, e ele sempre foi um servo submisso, um guerreiro submisso. Mas a Bíblia diz que houve um momento na história de Davi que ele começou a conquistar muitas coisas. Ele começou a se destacar como um guerreiro de batalha. E Saul, ao invés de se alegrar com a conquista de Davi, por estar vivendo num espírito de competição, a Bíblia diz que ele se entristeceu, e ele se angustiou e desejou matar Davi. Sabe, queridos, todas as vezes que nós vivemos debaixo do espírito de competição, nós jamais poderemos nos alegrar com a alegria do outro. Como é gostoso nós contemplarmos pessoas da nossa família, pessoas da nossa igreja que estão crescendo. Como é gostoso você ouvir de algum irmão, de alguma irmã, de alguns seus momentos, um sonho que há muito tempo ele sonhava, ele trabalhou e Deus concedeu aquela graça. Ser igreja, querido, é se alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando. Segundo, quem se alegra com o outro? Aquele que possui um coração generoso. A generosidade é a qualidade daquele que quer doar. O generoso é aquele que não retém.
mas é aquele que oferta os seus dons, os seus talentos, os seus bens materiais. Ser generoso é ajudar aquele que está com necessidade. A pessoa generosa, ela quer ajudar sempre outras pessoas. E por isso, o generoso, quando ele vê alguém conquistando algo, ele se alegra. Mesmo que não foi fruto da sua partilha, mesmo que não foi fruto da sua contribuição, mas ele se alegra porque ele é generoso. E ele tem na sua alma esse desejo de ver o outro crescer, de ver o outro conquistar, porque ele vive tomado por um espírito de generosidade. Veja o que a Bíblia diz, queridos, sobre o generoso. Provérbios capítulo 22, versículo 9. A Bíblia diz: quem é generoso será abençoado, pois ele reparte o seu pão com o pobre. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Aquele que é generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Ainda Provérbios capítulo 11, versículo 24. A Bíblia diz: há quem dê generosamente, e por isso vê aumentar as suas riquezas. Entretanto, outros retêm o que deviam dar, e por isso caem na pobreza. Alguns princípios, meus irmãos, sobre generosidade. 1 João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos ter cuidado para não termos uma fé apenas de palavras, para não sermos generosos apenas no nosso intelecto, apenas na nossa teologia. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 16: nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, queridos, só se alegra com a alegria do outro aquele que é capaz de amar com atitudes concretas, aquele que é generoso, aquele que é solidário, aquele que compartilha aquilo que tem. Terceiro lugar, só se alegra com o outro aquele que é satisfeito com aquilo que possui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Todas as vezes, queridos, que nós estivermos vivendo debaixo de um espírito de insatisfação, nós jamais teremos capacidade de nos alegrar com a conquista do outro. A conquista do outro sempre será uma lembrança de que a nossa conquista ainda não chegou. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas não se alegram, porque quando ela vê a conquista na vida do outro, quando ela percebe a bênção na vida do outro, ao invés dela se alegrar, ao invés dela se regozijar, ela pensa naquilo que lhe falta, ela pensa naquilo que ela não tem, e ela começa a murmurar: puxa, Deus foi tão generoso, Deus foi tão bom para com o outro, mas e a minha vida? E ela começa a blasfemar contra Deus, e ela começa a se esquecer ou não perceber os sinais da graça de Deus na sua vida. Por isso, queridos, só se alegra com a alegria do outro aquele que é grato por aquilo que tem, aquele que é satisfeito pela sua família, aquele que é satisfeito pelo seu carro, aquele que é satisfeito pelo seu casamento, aquele que é satisfeito com seus filhos, aquele que é satisfeito com o seu trabalho. Quando você é satisfeito com aquilo que você tem e com aquilo que você é
É natural se alegrar com a conquista do outro. É natural celebrar quando o outro está celebrando. E a última pergunta, queridos: se de um lado devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, a pergunta é: quem é que chora com aqueles que estão chorando? Quem é capaz de chorar com o outro? Primeiro, aquele que possui ousadia para sair da sua comodidade. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo diz, em relação à igreja de Corinto, ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E ele diz: quem me enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Ou seja, Paulo está mostrando para nós, queridos, o segredo de chorar com aqueles que choram. É você ter disposição para sair da sua zona de conforto. Paulo, ele poderia ter ficado em Jerusalém. Ele poderia ter decidido não ser um plantador de igrejas, não ter várias congregações debaixo da sua responsabilidade. Mas a Bíblia diz que quando Paulo se converteu, ele imediatamente aceitou o chamado de Deus. Queridos, ele deixou a sua comodidade, ele deixou a sua zona de conforto, ele começou a se envolver com pessoas. Por isso ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, e quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Ou seja, Paulo deixou a sua zona de conforto e ele se envolveu com a dor das pessoas. Por isso ele tinha capacidade de chorar com aqueles que estavam chorando. Segundo, quem é capaz de chorar com o outro? Aquele que possui empatia. A palavra empatia, meus irmãos, ela traz o significado de sentir como o outro. Uma pessoa empática é aquela pessoa que tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, ou se aproximar daquele sentimento, daquela emoção. Por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz: lembrai-vos dos encarcerados, ou seja, dos presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. O que a Bíblia está dizendo, querido, é que você só vai chorar com aquele que chora se você se colocar no lugar daquela pessoa. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Lembre-se dos encarcerados como se você estivesse no lugar deles. Você já entrou na prisão alguma vez? Você teve essa experiência de estar num ambiente militar, se não dentro, mas pelo menos próximo a uma cela? Você já sentiu a sensação de ficar dias, meses, ou até mesmo anos com a sua liberdade restrita? É isso que a Bíblia está dizendo. Nós jamais vamos chorar com aqueles que choram se nós não nos colocarmos no lugar deles. Você já se colocou no lugar de uma pessoa que está sendo maltratada? É o que a Bíblia está dizendo. Você, mulher, como é que você vai chorar com uma mulher que está sendo maltratada pelo marido? Apenas se você pensar estar no lugar dela. Você, homem, como você vai chorar, como você vai se compadecer de um pai de família que está desempregado? Apenas se você se colocar nessa condição e pensar-se sem emprego, e pensar-se sem salário, e pensar-se sem a condição de trazer o pão de cada dia para dentro do seu lar.
tem o sentimento de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, podem chorar com aqueles que choram. Por isso que Carl Rogers, ele dizia que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Qual que é o nosso problema, queridos? É que todas as vezes que nós olhamos alguém que sofre, o nosso primeiro olhar é um olhar de julgamento. O nosso primeiro olhar é um olhar de crítica. E nós perdemos a capacidade de nos colocar no lugar daquela pessoa, porque nós somos juízes uns dos outros. Esta é a grande verdade. E nós queremos encontrar uma causa, um motivo pelo qual aquela pessoa está passando o que está passando. O problema é que isso nos impede de vivermos com sabedoria, nos impede de sentir a dor do nosso próximo e se alegrar com aqueles que estão alegres, mas também chorar com aqueles que estão chorando. Último lugar, quem é aquele que chora com o outro? Aquele que possui o sentimento de compaixão. A compaixão, queridos, é esse sentimento que cria entre nós um vínculo. É esta ligação afetiva e emocional que nós temos um com os outros, de querer o bem dos nossos irmãos, de querer o bem dos nossos familiares. A compaixão, ela é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de alguém, acompanhado de um desejo de minorar essa tragédia. Ou seja, a compaixão é quando nós olhamos a necessidade do outro e não apenas sentimos dó do outro, e não apenas sentimos pena do outro, mas sentimos um desejo forte de mudar a vida do outro, de alterar aquela condição. E por isso a gente se envolve, e por isso a gente põe a mão no bolso, e por isso a gente passa tempo ao lado daquela pessoa. Porque a compaixão é esse sentimento que nos leva a envolver diretamente com aquele que está sofrendo. É o que aconteceu com os amigos de Jó. A gente aprende apenas a criticar os amigos de Jó, porque eles tinham uma teologia da retribuição. Mas de outro lado, se você ler com atenção o livro de Jó, você vai perceber que os amigos de Jó foram também solidários com Jó. Eles tiveram empatia, eles tiveram compaixão de Jó. O problema é que eles estavam debaixo de uma cultura teológica que não dava a eles uma capacidade de pensar diferente. E por isso eles pensavam que o fato de Jó estar naquela situação é porque Jó havia pecado. Mas veja no capítulo 2 de Jó, versículo 12, o que eles fazem. A Bíblia diz que quando eles souberam da situação de Jó, eles levantaram-se de longe os seus olhos e eles foram na direção de Jó e não reconhecendo. Então eles ergueram a voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançava pó ao ar sobre a sua cabeça. E sentaram-se com Jó sobre a terra, e ali eles ficaram 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Percebe, queridos? Esses amigos de Jó, eles não tinham palavras para dizer para Jó, mas eles tiveram compaixão de Jó. E por isso eles ficaram 7 dias mudos, sentados ao lado de Jó, chorando e pranteando aquela situação. Sabe, querido, isso me traz uma lição muito grande, que muitas vezes nós não precisamos dizer nada para uma pessoa. Muitas vezes basta apenas você se colocar do lado, basta apenas você chorar com essa pessoa. Às vezes você não tem o que dizer, às vezes você não tem uma palavra de explicação, mas se coloque ao lado, abraça essa pessoa, diga para ela: eu estou aqui,
Eu não sei o que dizer. Eu não sei porque você está enfrentando essa luta. Eu não sei identificar o tamanho da sua dor. Mas eu quero dizer que eu estou do seu lado. Eu estou com você. Como é gostoso, queridos, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, e podemos ter pessoas assim do nosso lado. Por isso, só chora com o outro aquele que possui o sentimento de compaixão. Isso me faz lembrar da parábola do bom samaritano. Você conhece a história. E você sabe que quando Jesus conta esta parábola, ele introduz, além do samaritano, um sacerdote e um levita. Jesus diz que o sacerdote e o levita, vendo aquele homem que estava ferido à beira da estrada, os dois passaram de largo. O sacerdote, conhecedor da palavra, passou de largo. O levita, conhecedor da palavra, e provavelmente imitando o gesto do sacerdote, também passou de largo. Mas o samaritano, ele para. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. A Bíblia diz que ele sentiu a dor daquele que estava caído. E por isso ele se envolveu diretamente com a vida do seu próximo. A Bíblia diz que ele levou aquele homem sobre a sua montaria para uma estalagem. E lá ele deixou aquele homem sob os cuidados. E ele prometeu voltar, quando voltasse, pagar toda a despesa que porventura tivesse ficado com conta, sob o cuidado que o dono daquela estalagem teria para qualquer um. O que eu aprendo aqui, querido, é que a compaixão não é apenas esse sentimento de dó. Sabe esse sentimento? Que às vezes a gente até chora, se emociona, mas não se envolve. Sabe, querido, a compaixão não é esse sentimento de pena, de pesar, de incômodo. A compaixão, ela é muito mais do que isso. A compaixão é um sentimento e um desejo de minorar a dor daquele que chora. Esse é o princípio da palavra de Deus. Só vive com sabedoria aquele que não se concentra apenas nos seus sentimentos pessoais. Eu sei, queridos, que pregar uma mensagem como essa, uma geração a qual nós vivemos, uma mensagem da qual nós não teremos muitos adeptos, porque as pessoas estão vivendo debaixo de um individualismo, até mesmo dentro de muitas igrejas. O que tem se pregado em muitos púlpitos é o incentivo às pessoas a barganharem com Deus. Mas esse não é o verdadeiro Evangelho. Esse não é o espírito de sabedoria daqueles que se colocam submissos à vontade de Deus. O espírito do Evangelho é você chorar com aqueles que estão chorando e você se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Sair da sua zona de conforto e começar a perguntar: o que Deus quer da minha vida? Aonde eu posso ser útil? Quem eu posso ajudar? Eu quero dizer para você: ninguém tem um talento pequeno demais que não possa cooperar. E ninguém tem um talento tão grande, tão nobre, que também não precisa de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros para que possamos crescer como igreja e para que possamos glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Eu quero concluir este culto orando com você. Mas antes, a nossa equipe de louvor vai estar aqui à frente. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. E nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Esta canção que fala deste Deus que é simpático à nossa dor. Esse Deus que teve compaixão de nós. Esse Deus que chora conosco. Esse Deus que se alegra conosco. Esse Deus que está conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas. Esse Deus que quer
nesta noite, esse lugar na sua mão, e ajudar você a continuar nesta caminhada, a despeito das lutas e a despeito das suas decepções. Esse Deus que quer que você desfrute do cuidado e do amor de outras pessoas. Esse Deus que quer usar a sua vida também como instrumento nas suas mãos, para que você possa também consolar a outros, para que você possa ser um instrumento de refrigério, ser um instrumento de bênção na vida de todos aqueles que necessitam da graça do Senhor. Adore, querido, e adore ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você, consagrando a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Esse reino, Pai, que é um reino de competição, esse reino aonde quem vence é o mais forte, um reino de predadores, um reino de pessoas tentando tirar vantagens umas sobre as outras. Ah, Deus, glórias ao teu nome, porque nós não estamos mais debaixo deste reino, nós estamos debaixo
do reino da tua maravilhosa luz, o reino da misericórdia, o reino do perdão, o reino do amor, o reino da empatia, o reino da compaixão. Este reino, Pai, que nos tira da nossa posição de conforto e nos faz se envolver com aqueles que estão sofrendo. Ah, Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra que nos desafia a vivermos debaixo do espírito de sabedoria, de sabermos que precisamos nos focar não apenas naquilo que é nosso, não apenas naquilo que é particular à nossa existência, mas precisamos olhar para os nossos irmãos, precisamos olhar para os nossos familiares, precisamos olhar para os nossos vizinhos e sermos instrumento de bênção nas tuas mãos. Ah, Deus, que esta mensagem seja uma semente no coração de cada um desses teus servos, que todos aqueles que nos ouvem através das redes sociais sejam desafiados pelo Espírito Santo do Senhor a viverem debaixo desse Espírito de sabedoria, de se abrirem para serem solidários, para se alegrarem e para sorrirem com aqueles que estão se alegrando, e também para chorarem, para colocarem os seus corações ao lado daqueles que estão sofrendo. Ah, Deus, desperta-nos para esta missão, que a primeira igreja batista em Aparecida do Taboado seja reconhecida como uma igreja missionária, uma igreja que sai dessas quatro paredes e uma igreja que se envolve com aqueles que estão nos quatro cantos desta cidade. Dá-nos, a Deus, um coração sensível, dá-nos, a Deus, todas as condições materiais e espirituais para que possamos ser instrumentos de bênção nessa cidade. Que o teu reino cresça através da nossa igreja, que o teu reino cresça, Pai, através de cada igreja que está neste solo. Abençoa, Pai, cada pastor, cada líder e cada membro das igrejas que congrega conosco sobre este chão. Que o teu Espírito, Pai, seja realmente abundante na vida de cada um de nós, e que assim, ó Deus, possamos dar continuidade a esta obra tão especial que o Senhor confia nas nossas mãos. É o que nós te pedimos, ó Deus, gratos ao Senhor, e no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, e assim, querido, eu convido você, com oração silenciosa, a estarmos encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.